Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre prova testemunhal com vocês em Direito Processual Penal. Eu sou o professor Rodrigo Thiago, você me segue aqui para receber conteúdo jurídico. A sua curtida é muito importante para o nosso canal. Aproveite e comente o vídeo no final sobre o que achou da aula e sugestão de temas também para aulas futuras. Sem enrolação, então, vamos colocar nosso roteiro de aula aqui na tela, começando pelo conceito do que é testemunha, para a gente poder aquecer um pouco aqui. Afinal, hoje vocês vão aprender tudo que vocês precisam saber sobre esse importante tema que é a prova testemunhal. Testemunha é a pessoa chamada a depor sobre fato penalmente ilícito que tenha presenciado ou, por algum modo, tomado conhecimento, ou ainda que saiba sobre determinada circunstância referente a alguma infração penal. Esse é um conceito bem amplo de testemunha, que é a pessoa chamada a depor sobre fato penalmente ilícito que tenha presenciado ou que por algum modo ela tenha tomado conhecimento sobre esse fato ou ainda que ela saiba sobre determinada circunstância referente a alguma infração penal. Tome nota desse importante conceito, porque ele vai auxiliá-lo a entender muito bem como funciona toda a dinâmica da prova testemunhal. O artigo 202 do CPP, ele tem a seguinte redação: toda pessoa poderá ser testemunha. Toda pessoa poderá ser testemunha. E aqui não é força de expressão, não. No sentido amplo da palavra testemunha, incluindo aqui testemunha em um sentido mais restrito, mas também os informantes. Eu vou ensinar para vocês quem são os informantes ainda. Mas, no sentido amplo da palavra, qualquer pessoa pode ser testemunha. Inclusive uma criança, um adolescente, uma criança pode ser testemunha. A pessoa com transtorno mental pode ser testemunha também. Enfim, qualquer pessoa pode ser testemunha. Isso, repito, no sentido amplo da palavra testemunha, tá? Então, tomem nota disso. E agora eu quero trabalhar com vocês algumas características da prova testemunhal apontadas pela doutrina, características importantíssimas sobre a prova testemunhal. A primeira característica é a judicialidade ou imediação judicial. Judicialidade ou imediação judicial. Em que consiste essa característica? Consiste no seguinte: a prova testemunhal deve ser produzida em juízo no ambiente do Poder Judiciário mediante uma imediação judicial. Mas, Rodrigo, você está dizendo então que não há depoimentos de testemunhas na fase policial, lá na delegacia de polícia? Claro que há, evidente que sim. Mas, tecnicamente falando, quando falamos em produção de prova oral, há o relato da testemunha, assim como o relato da vítima, o relato do próprio investigado lá na delegacia de polícia, nós tratamos não como prova propriamente dita, mas sim como elementos informativos, elementos de informação, tá? Tecnicamente falando, quando falamos de prova testemunhal, estamos falando do depoimento da testemunha colhido sob o crivo do contraditório, ou seja, no ambiente judicial, seja ele físico ou mesmo virtual, o que tem sido a praxe nos dias de hoje no nosso cenário pós-pandemia. Então, essa é a primeira característica apresentada para vocês aqui, a judicialidade ou imediação judicial da prova testemunhal. Uma segunda característica é a oralidade. Oralidade. Bom, em que consiste essa característica da oralidade? Em regra, a produção da prova testemunhal é feita, isso é muito óbvio, na forma oral. A testemunha vai falar o que ela sabe sobre determinada infração penal, tá? Isso aqui é muito óbvio, mas cuidado, porque nós temos exceções a essa regra da oralidade na produção da prova testemunhal. Vou colocar na tela para vocês as exceções. A primeira delas nós encontraremos lá no artigo 221, parágrafo 1º do CPP, que trata do presidente e vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. Essas autoridades poderão prestar seus depoimentos na forma escrita. Essas autoridades poderão prestar seus depoimentos na forma escrita. Nós temos ainda a questão, eu vou deixar os apontamentos aqui para o final dessa parte, nós temos ainda a questão da testemunha surda-muda ou surda ou apenas
muda, tá? Nesse cenário aqui, as perguntas ou as respostas poderão ser feitas na forma escrita, assim como ocorre lá no interrogatório judicial. Nós temos aula aqui também sobre o interrogatório judicial. Aquele cenário bastante intuitivo, né? Olha, se a testemunha é surda, tá certo? Se ela é surda, você vai fazer as perguntas por escrito e ela vai responder oralmente. Se ela é muda, você inverte. Você faz as perguntas na forma oral, porque ela vai escutar, e ela vai apresentar as respostas na forma escrita. Agora, se ela for surda-muda, tanto pergunta quanto resposta serão na modalidade escrita, certo? Agora, vejam bem, a lei, o artigo 204, parágrafo único do CPP, ela traz expressamente ali a possibilidade de consulta a breves apontamentos. Rodrigo, o que é isso? Venham aqui comigo, vamos lá. O 204 do CPP, ele diz, olha, o depoimento da testemunha ele é colhido na forma oral, essa é a regra. E o parágrafo único diz que, no entanto, a testemunha pode fazer consulta a breves apontamentos. Como funciona isso? Imagina o cenário do policial militar, que atende diversas ocorrências, ele vai ser chamado ali meses ou às vezes anos depois para prestar depoimento sobre determinado fato ali que ele atuou naquela ocorrência onde ele trabalhou, e evidentemente ele não vai lembrar de todos os detalhes daquele fato. Nesse cenário é possível que ele consulte breves apontamentos, por exemplo, a data, o horário, o local, o endereço dos fatos, ele pode ali consultar o boletim de ocorrência e responder a esse tipo de questionamento. Mas não podemos confundir as coisas. Não significa dizer que o policial poderá simplesmente chegar na audiência e ler na íntegra todo o histórico do boletim de ocorrência, ler na íntegra todo o seu depoimento prestado na fase policial. Não é isso que a lei permite. Mas consultas a breves apontamentos, a lei permite expressamente e não há nenhum problema com relação a isso, tá? Então tomem nota dessa característica da oralidade aqui, que pode ser objeto de pergunta de concurso, de prova da OAB, notadamente essas exceções, as autoridades do artigo 221, parágrafo 1º, a testemunha surda ou surda-muda, e a questão alusiva referente aos breves apontamentos, tá? Uma outra característica importante é a característica da individualidade, prevista lá no artigo 210 do CPP, característica da individualidade. Vamos colocar na tela para vocês aqui o 210 do CPP, que é importante vocês terem também a memória visual do dispositivo legal, não é mesmo? Vamos lá. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, ou seja, individualmente, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas combinadas ao falso testemunho. E o parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Percebam aqui comigo o seguinte: o 210 caput e o 210 parágrafo único trabalham ali a individualidade e a incomunicabilidade das testemunhas. Então, cada testemunha é ouvida de forma individual, o juiz não vai ouvir ali duas, três testemunhas ao mesmo tempo, isso é bastante óbvio. E o 210, conjugado ali com o caput e o parágrafo único, ele tomou cuidado de deixar essas testemunhas incomunicáveis. Mas é óbvio, essa incomunicabilidade é ali, nos momentos que antecedem a audiência e durante a realização da audiência propriamente dita. Não quer dizer que essas pessoas, da data do fato até a data da audiência, não podem conversar entre elas. Seria nada razoável. Imagine dois policiais que trabalham sempre juntos ali, participar de uma ocorrência. Opa, agora vocês não se falam mais até a data da audiência desse fato. Imaginem um cenário de violência doméstica e familiar ali, que dois irmãos são testemunhas. Olha, vocês são irmãos, mas vocês não podem conversar mais até a data da audiência. Não faz nenhum sentido. Essa incomunicabilidade é ali, no ato da audiência, e uma testemunha não pode ouvir o que a outra está falando em seu depoimento, até para que, mesmo que de forma intuitiva, o seu relato não seja direcionado à luz do que foi falado ali pela testemunha anterior. Tá certo? Então, essa é a ideia do 210 caput e também do seu parágrafo único, certo? Nós temos ainda uma outra característica, que é a característica da contraditoriedade. Contraditoriedade. Em que consiste, Rodrigo, essa característica
da contraditoriedade. Significa dizer o seguinte: a produção da prova testemunhal ela está sujeita à aplicação do princípio do contraditório. E como que isso funciona? Olha, eu sou promotor de justiça, eu arrolei uma testemunha para ser ouvida ali na audiência de instrução e julgamento, só que não é porque eu arrolei a testemunha que eu vou falar, a testemunha é minha, só eu faço pergunta para ela. Nada disso, bonitão, nada disso, tá? Eu arrolo a testemunha, beleza, vou ter o direito de ouvi-la, mas eu dou também o direito à outra parte, ou seja, ao advogado de defesa, de também fazer perguntas para a testemunha, assim como o juiz também poderá fazer perguntas em caráter complementar. Do mesmo modo, se o advogado de defesa arrola uma testemunha, eu, como promotor de justiça, tenho o direito, tenho a prerrogativa de fazer perguntas para essa testemunha arrolada exclusivamente, indicada exclusivamente pela defesa, porque a prova testemunhal, ela tem essa característica da contraditoriedade, certo? Uma quinta característica que eu apresento para vocês aqui é a característica da objetividade. Essa característica está prevista lá no artigo 213 do CPP. 213, vamos colocar na tela para vocês aqui também, achado 213 aqui, colocar na tela, vamos lá. Artigo 213. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Então vejam bem, essa característica aqui apresentada para vocês, certo? Essa característica da objetividade, ela consiste no quê? A testemunha, ela não vai fazer a sua apreciação pessoal sobre os fatos, ou seja, dar palpite, falar o que ela acha a respeito do ocorrido. Não, ela tem que falar o que ela sabe a respeito do ocorrido, não o que ela acha. Salvo quando, da sua narrativa, alguma impressão pessoal sua ali for indissociável da própria narrativa, aí tudo bem, a própria lei ressalva essa possibilidade. Mas, como regra, a testemunha não tem que chegar lá dando palpite. Olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que ele é inocente, eu acho que ele é culpado. Não. Ela tem que contar o que ela sabe a respeito do ocorrido em razão dessa característica da objetividade da prova testemunhal. Beleza? E uma outra característica aqui bastante intuitiva também é a característica da retrospectividade. Retrospectividade, em que consiste essa característica da retrospectividade? Bom, essa característica consiste basicamente no seguinte: a testemunha fala sobre algo que já aconteceu, fala sobre o passado. Ela não vai falar sobre aquilo que ela acha que pode eventualmente acontecer no futuro. Ela não vai dar palpite ali de futurologia, não. Ela vai falar sobre efetivamente o que aconteceu em razão dessa característica da retrospectividade da prova testemunhal, certo? Essas são as principais características trazidas para vocês aqui a respeito da prova testemunhal. Rodrigo, e lá na audiência de instrução, quando a testemunha chega, como que é a ordem dos depoimentos? É a ordem das perguntas formuladas para a testemunha? Nós vamos encontrar essa regra lá no artigo 212 do CPP, que traz o famoso sistema do cross-examination. Sistema do cross-examination. Que é isso, esse sistema do cross-examination? Que maluquice é essa? Deixa eu explicar para vocês então. Bom, qual que é a ordem primeiro estabelecida lá pelo CPP no artigo 212? A testemunha chega lá na audiência, quando começa a ser ouvida, quem faz pergunta primeiro é a parte que arrolou a testemunha. Quem arrolou a testemunha? Fui eu, promotor? Eu começo perguntando. Quem arrolou a testemunha primeiro? Foi a defesa? A defesa começa perguntando. Na sequência, quem vai formular perguntas? A parte contrária. Então, eu, promotor, arrolei a testemunha, fiz minhas perguntas. Na sequência, a defesa irá formular as suas perguntas. A defesa arrolou a testemunha, começa perguntando. Eu, promotor de justiça, vou lá e faço as minhas perguntas também. Por fim, como último ato da oitiva dessa testemunha, o juiz pode pedir ali alguns esclarecimentos, fazer perguntas complementares sobre pontos não esclarecidos. O juiz pode, ao final, fazer perguntas complementares sobre pontos não esclarecidos. Essa é a dinâmica do artigo 212. E qual que é a ideia desse nome, cross-examination? A ideia desse nome, cross-examination, significa o seguinte: o cross aqui é de cruzado, ou seja, eu arrolo a testemunha, em razão daquela característica que eu já mencionei para vocês da contraditoriedade, eu arrolo a testemunha, eu faço as minhas perguntas,
Mas a defesa também poderá formular as suas perguntas. A defesa rola a sua testemunha, faz suas perguntas, mas o promotor também poderá fazer as suas perguntas. Essa é a ideia do cross-examination, tá? Essa é a regra atual do artigo 212 do CPP. Nem sempre foi assim, tá? Antes, quem fazia a pergunta primeiro era o juiz, tá? O juiz começava formulando as perguntas. E o legislador, eu acredito que ele esqueceu de alterar esse ponto lá no rito do júri. Porque lá no rito do júri, vejam isso, lá no júri, pela redação do artigo 473 do CPP, pela redação do artigo 473 do CPP, vigora o sistema antigo, vejam isso. Lá no tribunal do júri, durante a sessão plenária, na colheita de provas ali, quando a testemunha chega, pelo artigo 473 do CPP, como funciona? O juiz inicia as perguntas, depois a parte que rolou formula a pergunta e depois a parte contrária, no final, formula as suas reperguntas também, tá? Então, cuidado com essa questão aqui, principalmente em prova de concurso, porque lá no 212, no procedimento ordinário, e até mesmo na primeira fase do rito do júri, que aplica essa parte também, a ordem das perguntas é essa: a parte que rolou, a parte contrária e depois o juiz. Lá no plenário do júri, não. Primeiro o juiz, depois a parte que rolou e depois a parte contrária. Tomem nota disso também. E o juiz poderá indeferir as perguntas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Ou seja, se a parte fizer alguma pergunta ali que possa de alguma forma induzir a resposta, de uma forma que vai induzir a resposta da testemunha, ou uma pergunta que não tem relação nenhuma com a causa, ou ainda for uma pergunta repetida, infelizmente isso acontece muito, tá? Aí o juiz pode indeferir essas perguntas, tá certo? Vamos avançar aqui agora, eu vou trazer para vocês a classificação das testemunhas, classificação doutrinária, uma classificação trazida pela doutrina a respeito das testemunhas, tá? Nós temos aqui, primeiro, testemunhas numerárias. O que são essas testemunhas numerárias? São aquelas testemunhas que fazem parte ali do número máximo permitido que a parte pode arrolar a testemunha de acordo com o rito processual. Nós estudamos lá nos procedimentos, tem aula aqui também sobre procedimentos, tá? Qual que é o número de testemunhas para cada procedimento? Por exemplo, procedimento ordinário, eu posso arrolar até 8 testemunhas. Então, essas oito testemunhas que eu posso incluir ali são as testemunhas numerárias, que fazem parte desse número máximo que eu posso arrolar. No rito sumário, 5 testemunhas. No procedimento da lei antidrogas, 5 testemunhas. No procedimento do júri, primeira fase, 8 testemunhas. Lá na segunda fase do iudício causai, são apenas 5 testemunhas, isso por fato, evidentemente. E essas são as testemunhas numerárias. Mas nós temos também as testemunhas extranumerárias, ou seja, que não vão entrar nessa contagem do número máximo de testemunha, tá? Então, eu tenho ali 8 testemunhas, até 8 testemunhas para rolar no rito ordinário, mas esse número não inclui as chamadas testemunhas extranumerárias. Quais testemunhas são essas? Bom, são as testemunhas, por enquanto, não precisa se preocupar que eu vou explicar na sequência o significado de cada uma dessas, tá? Mas as testemunhas extranumerárias são as testemunhas do juízo, são as testemunhas arroladas sem compromisso, segura ansiedade, eu vou falar quais são as testemunhas que não prestam compromisso, tá? São as testemunhas referidas, eu vou explicar quais são essas testemunhas também. E testemunhas que nada sabem sobre os fatos, né? Não tem nem por que ser ouvida, essa testemunha não sabe nada sobre os fatos, né? Mas essas são as testemunhas extranumeradas. Repito, fiquem tranquilos que eu vou explicar aqui o significado de cada uma delas logo na sequência, tá? Logo na sequência. Bom, então, testemunhas extranumerárias não entram no número máximo permitido, então você pode rolar no procedimento ordinário, por exemplo, 8 testemunhas, mas outras testemunhas podem ser ouvidas além dessas 8, desde que elas sejam consideradas extranumerárias, ou seja testemunha do juízo, seja testemunha rolada sem compromisso, ou as testemunhas referidas, ou as que nada sabem sobre os fatos, tá? Então, vamos na sequência aqui já explicando o que é cada uma delas, né? Testemunha do juízo, o que é isso? Que raio que é isso de testemunha do juízo, tá? Esse é um aspecto hoje em dia muito controvertido e objeto de muito questionamento pela doutrina mais moderna, alegando uma violação ao sistema acusatório, que ao juiz compete julgar. Não compete ao juiz ali
interferir na produção de provas. E essa testemunha do juiz é exatamente o quê? O juiz ali no curso da instrução, ele nota a existência de alguma testemunha que não foi arrolada nem pelo promotor, nem pela defesa, não foi arrolada por ninguém, e o juiz fala: opa, eu acho importante ouvir essa testemunha, então eu vou chamá-la para ser ouvida aqui no processo como minha testemunha, como testemunha do juízo, é como uma testemunha arrolada pelo juiz. Por isso que recebe tantas críticas doutrinárias, principalmente da doutrina mais moderna, por violação ao sistema acusatório, mas isso é expressamente permitido lá no artigo 209 do CPP, tá bom? E às vezes, por vezes, as partes usam desse expediente. Olha, encontro uma testemunha importante aqui, eu tenho que ouvir essa testemunha, mas eu tenho outras mais importantes que já estão ali no limite, já deu o número de testemunhas, aí você formula um requerimento, excelência, essa testemunha aqui, tal, 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 que não pode ser arrolada na denúncia ou na resposta à acusação por estourar o número legalmente permitido. No entanto, eu requeiro que ela seja ouvida como testemunha do juízo, caso Vossa Excelência entenda ser pertinente. O juiz vai deliberar ali, vai decidir se ele aceita ou não a oitiva dessa testemunha como testemunha do juízo. Essa é a figura, então, beleza? Nós temos ainda os chamados informantes, tá? Os informantes são as testemunhas que não prestam compromisso, tá? Testemunhas que não prestam compromisso. Nós temos essa regra lá no artigo 206, 208, mas calma, calma que eu vou explicar já já, segura a emoção, que eu vou chegar no ponto dessas testemunhas que não prestam compromisso. Quando eu falar do dever de compromisso da testemunha, eu explico para vocês quais testemunhas não prestam compromisso. Prestar compromisso é prestar compromisso de dizer a verdade, beleza? Nós temos ainda a chamada testemunha referida. Testemunha referida. O que é a testemunha referida? Testemunha referida é aquela que foi referida por outra testemunha ou até de repente pelo próprio acusado ali no curso da instrução processual. Imagine o seguinte, olha, estamos lá na audiência e estamos ouvindo ali o senhor Genivaldo. O senhor Genivaldo está sendo ouvido, ele está narrando os fatos ali e ele começa a contar: olha, eu vi determinada briga, eu estava ali numa posição, vi a briga a uma certa distância, mas quem estava muito perto mesmo, quem estava muito perto da briga ali, era o Manuel. O Manuel estava muito perto da briga. Manuel de tal, que mora na casa tal, especifica ali quem é o Manuel. Só que o Manuel, ele era desconhecido de todo mundo ali no processo. Esse nome não tinha surgido ali nem no inquérito, nem no processo, nada. Consequentemente, o promotor não arrolou o Manuel e a defesa também não arrolou o Manuel. Mas o Manuel é uma pessoa referida pelo Genivaldo. Pelo Genivaldo. O Genivaldo aqui, ele referiu, ele fez menção à existência do Manuel que as pessoas, as partes, ficaram sabendo ali na hora. Então, o promotor, o advogado, ou o próprio juiz pode ter essa iniciativa. Opa, vamos ouvir o Manuel. Interessante ouvir o Manuel aqui. O Manuel estava mais próximo, ele teve uma visão, uma testemunha presencial até então desconhecida das partes. Ela pode ser ouvida como testemunha referida e ela não entra no número, evidentemente, né, por razões óbvias, ela não entra naquele número máximo legalmente permitido. Então, é uma testemunha extranumerária, assim como a testemunha do juízo, assim como os informantes, tá certo? Os informantes são aqueles que não prestam compromisso de dizer a verdade. Nós temos ainda, seguindo a classificação das testemunhas, as chamadas testemunhas próprias. O que é uma testemunha própria? Testemunha própria é aquela que depõe sobre o fato propriamente dito. Sobre o fato. Não significa dizer que ela viu, que ela estava ali, tá? Ela vai depor sobre o fato que ela viu, o que ela ouviu ali no momento, ou o que ela ouviu dizer sobre o fato. Mas ela depõe sobre a infração penal que está sendo tratada ali naquele processo judicial, tá? Então, essa é a testemunha própria. E aí, se por um lado nós temos essa testemunha própria, que é aquela que depõe sobre o fato propriamente dito, por isso também tem o nome de testemunha própria, nós temos as chamadas testemunhas impróprias, ou instrumentais, ou instrumentárias, ou fedatárias. Qualquer um desses nomes vocês podem encontrar na doutrina. Testemunhas impróprias, instrumentais, instrumentárias ou fedatárias, tá? Essas testemunhas instrumentais, impróprias, instrumentárias ou fedatárias, elas não prestam depoimento sobre o fato propriamente dito.
não prestam depoimento sobre o fato propriamente dito. Mas elas vão falar sobre a regularidade, a autenticidade de algum ato produzido, seja no processo, seja durante a investigação policial. Por isso que ela é instrumental, instrumentária. Por quê? Ela não fala sobre o fato, mas sobre a regularidade de um ato. Por exemplo, uma testemunha que não presenciou o fato, não sabe nada sobre o fato, mas acompanhou ali a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, um cenário que o investigado, por exemplo, não queria assinar nenhum documento. Uma testemunha que acompanhou o cumprimento do mandado de busca e apreensão, mesmo que ele não tenha sido apurado no primeiro momento nenhum crime, só a colheita de documentos ali para uma futura investigação depois. Então, uma testemunha instrumentária, ela vai apenas ali depor para demonstrar a autenticidade de determinado ato, a autenticidade de determinado ato. Essa é a testemunha imprópria, instrumental ou instrumentária ou fedatária, certo? E nós temos ainda a testemunha direta. A testemunha direta é aquela testemunha própria que depõe efetivamente sobre o fato, mas ela depõe sobre aquilo que ela presenciou, com os seus sentidos, com o que ela viu, com o que ela ouviu, mas ali no local do fato ocorrido. Então, essa é a testemunha direta. Ela é uma testemunha própria, ela depõe sobre os fatos e ainda mais sobre aquilo que ela presenciou. Ela viu o que aconteceu, ou ela estava próxima, escutou o barulho do tiro, o barulho da movimentação de pessoas, enfim, essa é a chamada testemunha direta. E aí nós temos a testemunha conhecida como testemunha indireta ou auricular. Testemunha indireta ou auricular. O que seria então essa testemunha indireta ou auricular? É também uma testemunha própria, ela vai depor sobre o fato, mas ela não vai depor sobre aquilo que ela presenciou, mas ela vai depor sobre aquilo que ela ouviu dizer sobre o fato. É a testemunha de ouvir dizer. É a testemunha de ouvir dizer. Mas vale alguma coisa? O juiz vai dar a valoração probatória que ele entender adequada ao caso concreto. É lógico que é impossível você condenar alguém com base apenas em uma testemunha de ouvir dizer. Mas o relato dessa testemunha, somado a outros elementos de prova, pode auxiliar o juiz a fundamentar um desfecho condenatório ou absolutório, a depender de cada caso. Mas veja, é uma testemunha própria, porque ela vai depor sobre o fato e não sobre um ato para demonstrar a autenticidade de determinado ato. Não, é sobre o fato. Mas ela não é presencial, então ela não é uma testemunha direta. Ela vai prestar o depoimento sobre o que ela ouviu dizer sobre o ocorrido. Essa é a testemunha indireta ou auricular. E por fim, temos o que a doutrina traz de testemunha da coroa. O que é essa testemunha da coroa? Testemunha da coroa aqui, a gente trata dos agentes infiltrados em determinada organização ou estrutura criminosa, tá? Essa previsão de agentes infiltrados em estrutura ou organização criminosa, nós vamos encontrar nas leis 12.850 de 2003, a lei de organizações criminosas, que trata das organizações criminosas, a lei antidrogas, a lei 11.343 de 2006 e ainda a lei 9.613 de 98, que é a lei que trata do crime de lavagem de capitais. E assim a gente termina esse tópico de classificação das testemunhas. Vamos avançar agora para outro assunto importante. Primeiro, a possibilidade de desistência da oitiva da testemunha, das testemunhas, e também a possibilidade de substituição. Falando primeiro da desistência, o artigo 401, parágrafo 2º do CPP, ele traz expressamente a previsão da possibilidade de a parte desistir da oitiva de determinada testemunha, tá? Então, eu, promotor de justiça, rolei determinada testemunha, eu posso desistir da sua oitiva. O advogado rolou a testemunha, ele pode desistir da sua oitiva. E pode desistir, inclusive, ali no ato da audiência. O que não pode ocorrer é deixar iniciar o depoimento da testemunha. Então, você tem até o início do depoimento dessa testemunha para desistir
da sua oitiva, da sua inquirição, tá? Não pode, olha, a testemunha começou a falar, eu percebo que ela está falando algo que não interessa a minha tese, excelência, eu desisto da testemunha. Não, aí não pode, tá? Você tem que desistir até o momento em que ela inicia o seu depoimento. Depois que ela começou a falar, aí acabou, aí não tem mais jeito, aí você não pode desistir da oitiva dessa testemunha, tá? E um outro ponto importante aqui é a questão referente à possibilidade de substituição, tá? Acompanhe comigo na tela aqui. Bom, com relação à substituição, o antigo artigo 397 do CPP, tá? O antigo artigo 397 do CPP, ele foi alterado depois pela Lei 8.719 de 2008, tá? Então vamos lá. Nós tínhamos aqui artigo, que era antigo mesmo, tá? O artigo aqui. O artigo 397 do CPP. O artigo 397 do CPP, ele previa expressamente a possibilidade de substituição de testemunha. Olha, eu rolei uma testemunha e vou substituir outra ali, trazia em qual situação isso era permitido. O que aconteceu? Veio a Lei 11.719 de 2008, que trouxe uma profunda reforma no Código de Processo Penal, e alterou o artigo 397 do CPP hoje, vocês sabem, é um artigo que trata da absolvição sumária do agente, tá? É um artigo que trata da absolvição sumária do agente. Então perceba o seguinte, esse artigo aqui, quando o legislador colocou a absolvição sumária do agente do 397, ele não migrou o artigo anterior que tratava da substituição de testemunha para nenhum outro ponto do CPP. Então, hoje o CPP não tem nenhum artigo que disciplina a possibilidade de substituição de testemunha, tá? Mas a doutrina aponta que nós podemos aplicar aqui a regra do artigo 451 do CPC, do Código de Processo Civil, tá? A doutrina aponta aqui que a gente pode, então, em caráter subsidiário aqui, aplicar essa regra do artigo 451 do CPP. E o que diz o 451 do CPP? Que depois de apresentado o rol de testemunhas, o rol de testemunhas aqui, do artigo 357 lá do CPC, a parte só pode substituir a testemunha que falecer, ou seja, em razão do falecimento de alguma testemunha, que por enfermidade não estiver em condições de depor, ou que tenha mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada. Então, o CPC ele traz essas três possibilidades aqui, que você, operador do direito, pode substituir a testemunha que você arrolou, tá? Essas três possibilidades. Mas lembremos, é uma regra do CPC que a doutrina admite a sua aplicação também no âmbito do processo penal. Hoje, atualmente, o Código de Processo Penal não traz nenhuma previsão acerca da possibilidade de substituição da testemunha. Beleza? Pessoal, então eu vou encerrar essa parte do vídeo agora e no próximo vídeo nós vamos trabalhar os deveres das testemunhas e também a questão referente à contradita e arguição de parcialidade. Te vejo no próximo vídeo então. Grande abraço.